Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos hoje com mais uma videoaula desse lindo centro de mesa. Eu acabei colocando o nome de centro de mesa margarida, porque essas pétalas lembrou muito aquela pétala das flores margaridas, né? Que são bem esticadinhas. Eu achei esse trabalho bem delicado e bem lindo. E ele foi todo confeccionado com Barroco Max Color Fio 4. A gente utilizou um novelo e mais um pouquinho do segundo, tá? Esse aqui, no caso, é o meu segundo novelo. Eu utilizei bem pouquinho, porque o fio acaba bem na última carreira. Então, suponhamos que você vai usar outra espessura de fio, fio Duna, ou até o Barroco Max Color Fio 6, que fica muito lindo e vai ficar até maior a sua peça. Você se atente à metragem. Um novelo vem 388 metros. A gente vai precisar de pelo menos 400 metros para confeccionar essa peça, tá? Então, um novelinho só eu acredito que não dá. Apesar que se você tiver o ponto mais justo do que o meu, talvez dê sim, mas na garantia compre dois. Caso vocês forem fazer no Max Color Fio 6, um novelo daquele grande de 452 metros é suficiente e sobra, tá? A cor que eu utilizei é a cor 3390, essa cor é maravilhosa e muito linda. É um rosé, tipo um rosa antigo, um rosinha meio queimado, muito lindo e delicado. A gente também vai utilizar para confeccionar a nossa peça a agulha soft número 3. Lembrando que na espessura do fio 4, você também pode utilizar da 2,5 a 3,5. Isso varia a tensão do ponto de cada uma. Vamos utilizar tesoura e cola pano da Círculo para a gente fazer os arremates, ok? E gostaria de lembrar que todos esses materiais vocês encontram no Armarinho São José. A nossa toalha, ou centro de mesa, como vocês preferir, ela ficou na medida de 72 centímetros com a tensão do meu ponto, tá? E ela fica um tamanho bem legal, não é muito grande, também não é muito pequena, um tamanho bem favorável aí. E caso você queira ela maior, você também pode estar executando com o Barroco Max Color Fio 6. Por ele ser 100% algodão, sua peça vai continuar leve e maior. Então é isso, pessoal, vamos lá para a nossa videoaula. Bom, pessoal, para a gente iniciar então o nosso centrinho de mesa, nós vamos começar com o anel mágico. O anel mágico você vai passar pelos 2 ou 3 dedos, vai ficar um círculo assim. Aí você dá uma puxadinha e passa o fio atrás do dedo, ok? E aqui você já puxa para iniciar a correntinha, lembrando que o anel mágico fica na frente. Se você tem dificuldade, você pode trabalhar 8 correntinhas e prender com ponto baixíssimo, ok? Então, vamos lá. Vamos iniciar com 3 correntinhas e agora a gente vai trabalhar pontos altos. Fazendo 1, 2, 3 e assim por diante. Dentro desse anel mágico, nós vamos precisar de 24 pontos. Lembrando que a gente já tem as 3 correntinhas iniciais, que vale ao primeiro ponto alto. Então, se a gente já tem as 3 correntinhas, nós vamos trabalhar mais 23 pontos altos para podermos ficar com 24, ok? Prontinho, aqui eu tenho 24 pontos contando com as 3 correntinhas iniciais. E agora eu vou puxar para aproximar o meu último ponto do primeiro. Por enquanto eu não aperto. Gente, eu prefiro fazer anel mágico porque às vezes fica difícil a gente colocar 24 pontos em apenas 8 correntinhas. E além disso, o anel mágico ajuda a gente a ajustar a peça, caso ela repuxe ou ela fique larga demais, tá? Por isso que eu prefiro o anel mágico. Terminamos aqui, vamos entrar na terceira correntinha e fazer um ponto baixíssimo. E assim ficou. Finalizada, então, nós vamos subir 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 3 vai ser para dar altura e 4 vai ser de distância entre um ponto e outro. Nesse mesmo lugar onde eu subi essas correntes, eu vou fazer um ponto alto inacabado. Olha, uma laçada na agulha, entro aqui, ó, na terceira correntinha, dá a impressão que tá no ponto alto, mas não, estamos nas correntinhas.
passo somente as duas primeiras laçadas do ponto alto. Em seguida, eu dou uma laçada, pulo um ponto de base e vou no próximo. E agora sim, eu vou finalizar o ponto alto, fechando os dois. Olha como que fica. Vamos repetir uma, duas, três, quatro correntinhas de separação. Dou uma laçada. Meu ponto alto sempre vai ser no mesmo ponto de base. Faço ele e não finalizo. Dou uma laçada, pulo um de base e vou no próximo. E agora sim eu finalizo. Sempre vai ficar 3 alcinhas para finalizar. Vai ser uma alça da corrente, uma alça do primeiro ponto inacabado e o ponto alto atual. Uma, duas, três, quatro. Volto no mesmo lugar, faço um ponto alto inacabado, dou uma laçada, pulo um de base, entro no próximo. E finalizo as 3 alcinhas que ficou. Tá vendo? Vai formar esses triângulos aqui. Tá joia? Nós vamos trabalhar dessa forma toda a volta e eu já retorno para finalizar a carreirinha junto com vocês. Certo. A gente precisa ficar com 12 triângulos igual a esse e 12 argolinhas de 4 correntes, tá? Então, a gente vai fazer o último, ó. Você fez o triângulo de número 11, vai fazer as 4 correntinhas, dá uma laçada, vamos fazer a mesma coisa, ó. Um ponto inacabado aqui no mesmo lugar. E aqui, ó, lembra que a gente fez aquelas 3 correntinhas mais 4, que são 7? Então, a gente vai unir uma, duas aqui na terceira, ó, sem finalizar o ponto, entra na terceira correntinha e dá a laçadinha final. E assim, ó, a gente finalizou. Ficamos com 12 triângulos e 12 argolinhas de 4 correntes, ok? Então, vamos agora para a próxima carreira. Aqui, a gente finalizou, vamos entrar dentro desse intervalo, fazendo o seguinte, ó, coloca a agulha, dá a laçada e faz um ponto baixo. E agora, nós vamos subir uma, duas, 3 correntinhas para dar altura. Dentro dessa argolinha, nós vamos precisar de 5 pontos altos. Como nós já trabalhamos 3 correntinhas para subir, a gente vai colocar apenas 4. 1, 2, 3 e 4, certo? 4 pontos altos. Vamos fazer uma corrente de separação, vamos para a próxima argola, e agora sim nós vamos trabalhar aqui dentro 5 pontos altos. A gente só fez 4 no primeiro, porque a gente fez 3 correntinhas para subir, né? 5 pontos, uma corrente, próxima argola, 5 pontos novamente. Vamos trabalhar dessa forma toda a volta da nossa peça, fazendo 5 pontos altos dentro da argolinha de 4 correntes e uma correntinha de separação. Olha como vai ficando. Então, vamos concluir nossa volta. Prontinho. Olha, pessoal, ficou dessa forma. Trabalhamos sobre os 12 intervalos, 5 pontos altos separado por uma corrente. E agora, a gente fez uma correntinha e vamos prender com ponto baixíssimo na terceira corrente para finalizar a nossa carreira. Olha como que fica. Eu gosto do anel mágico por causa disso. Se eu fechar muito aqui, meu trabalho ensaia. Então, eu posso tanto abrir ou fechar. Por isso que é bom a gente tentar aí, gente, fazer o anel mágico. Facilita muito o nosso trabalho. Então, vamos para a próxima carreira. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas para dar altura. E para cada pontinho alto de base, nós vamos fazer um ponto para ele. Se a gente tinha 5, a gente vai continuar, porque nós vamos fazer um ponto para cada um, certo? Agora, ao invés de uma correntinha de separação, nós vamos fazer 3. 1, 2, 3. Próximo bloquinho, 5 pontos altos, um para cada um. Bem fácil essa carreira, né? Terceiro, o quarto e o quinto. Terminou o quinto ponto, 1, 2, 3 correntinhas e vamos para o próximo. Aqui, a única diferença mesmo são as 3 correntinhas de separação. Vamos lá, então? Certo? Finalizando aqui a nossa carreira, os 5 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas, vamos entrar aqui, ó.
Prender com ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para subir. Para a próxima carreira, 3 correntes, ainda vamos continuar com os pontinhos altos. Ponto sobre ponto, ficando no total de 5, contando com as 3 correntes. Aqui nós pulamos 3 correntinhas de separação. Agora a gente vai pular 4, tá? 1, 2, 3 e 4. Vem aqui, ó, no primeiro ponto alto, sem pular nenhum, e vai trabalhar um ponto para cada um deles. Cinco. 1, 2, 3, 4 correntes. Vem no próximo ponto e vai trabalhar o ponto alto. Nós vamos novamente seguir essa forma, essa carreira, tá? Porque nosso trabalho tá se abrindo e depois vai entrar, né, outros trabalhado aqui nessas correntinhas, ok? Então, vamos concluir mais uma carreira. Certinho, olha como que ficou. Vamos finalizar, trabalhei 4 correntes, entro aqui na terceira e faço um ponto baixíssimo. Vamos subir 1, 2, 3 correntes, trabalhar ponto sobre ponto. Concluindo aqui. Terminamos aqui, ó, agora a gente vai mudar um pouquinho. Vamos fazer 1, 2 correntinhas e um ponto alto aqui nessa alcinha de 4 correntes, ó. Um ponto alto normal, tá? 2 correntinhas e volta a trabalhar os 5 pontos altos de base. Segundo, terceiro, quarto e quinto. Ficando assim, vamos lá. 1, 2 correntinhas e um ponto alto na alcinha de 4 correntes. 1, 2 correntes e volta a trabalhar os 5 pontos altos. Gente, eu tô amando trabalhar com o Barroco Max Color 4. Eu sempre gostei, porque ele é firminho, né? E deixa o trabalho tão assentadinho. A gente fez um caminho de mesa junto aqui no YouTube. Eu usei o amarelo. Eu adoro trabalhar com ele. Eu já tentei fazer o mesmo caminho de mesa com outra linha mais fina, mas o resultado do fio 4, gente, deixa o trabalho muito assentado. Eu amei. Eu indico pra vocês, tá? Porque ele fica bem assentadinho o nosso trabalho. Olha, tá vendo? Não é tão molenga e nem seco, ele é macio e o trabalho fica bem assentadinho. Então, gente, é assim que a gente vai trabalhar. Vamos manter os 5 pontos, fazer 2 correntinhas e um ponto alto nas argolinhas, tá? Vou concluir a minha e já volto aqui com vocês. Certo, ó. Finalizei, então, mais uma carreira. Fiz 2 correntinhas, vou fazer aqui o meu último ponto alto. 2 correntinhas e vou prender aqui na terceira. Com um ponto baixíssimo. Olha, gente, vai ficando assim, ó. Não ensaiou, não repuxou, tá bem certinho. Agora, se eu apertar o anel mágico, vai ensaiar, tá? Por isso que eu falo, não mexa no anel mágico já no início, deixa pra regular no final do trabalho. Aqui, a gente mantém 3 correntinhas e vamos trabalhar um ponto alto pra cada um. Esses 5 pontos, eles são como se fosse a pétala, né? Eu achei que esse caminho, ele apresenta muito formato de aquelas margarida, que é a margarida que tem as pétalas compridas, né? Então, me lembrou bastante. 5 pontos, vamos continuar com 2 correntes, e agora a gente vai trabalhar diferente aqui, ó. Esse ponto alto, nós vamos fazer 3 pontos altos dentro dele. Dou uma laçada, faço o primeiro, o segundo e o terceiro, tudo nesse mesmo ponto alto aqui, tá? Terminou, faz as 2 correntinhas normal e vem trabalhar aqui os 5 pontos altos. Certinho? 2 correntes, 1, 2, vem aqui no ponto alto
e vamos fazer os 3 pontos para ele. Aqui já inicia um novo desenho para abrir o nosso trabalho, ó. 2 correntes e volta a trabalhar os 5 pontos. Olha, assim que vai ficando, tá? Ele vai abrir aqui no centro, né? Na divisão de cada grupinho de 5 pontos altos. Então, vamos concluir. Concluída a nossa volta, trabalhei aqui os 3 pontos altos do último, fiz as 2 correntes, agora eu vou prender com um ponto baixíssimo, certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos subir as 3 correntes, porque aqui não muda ainda, continua 5 pontos. Eu falo 5, gente, mas é contando com as 3 correntes, tá? Que às vezes vocês veem eu fazendo só 4 pontos altos, fala, e ela tá falando 5, né? Aí confunde. Continuo. Correntinhas também continuo com 2. E agora, nós vamos trabalhar aqui diferente. Primeiro ponto alto, um ponto alto para ele. Segundo, também. Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Vou trabalhar uma correntinha de separação e vou entrar no mesmo lugar. Bem aqui no segundo, ó, e faço mais um ponto alto. E aqui no último, sem correntinha nenhuma, eu faço mais. Olha, então ficou 2 pra cá, 2 pra cá, sendo que os 2 do meio ficou no mesmo ponto, tá vendo? Separado por uma corrente. 2 correntes, e já vamos aqui pros nossos 5 pontos altos novamente. Então, aqui não muda. 2, 3... 4 e 5, tá vendo como tá se abrindo, ó? 2 correntes, vou repetir aqui com vocês, ó. Primeiro ponto alto, faço 1 e no segundo também. Faço uma corrente de separação, volto no mesmo ponto de base, que é o do meio aqui, e faço outro ponto. E no último, um ponto alto para ele. 2 correntes e volta a trabalhar os 5 pontos altos. Tá vendo? Ficou 2 pontos, 2 pra cá, 2 pra cá, sendo que o do meio tá no mesmo lugar. Então, vamos lá, dar toda a voltinha no nosso trabalho. Finalizando mais uma vez, 2 correntinhas, porque a gente trabalhou aqui, né, dentro desse grupinho. Vamos entrar aqui na terceira e fazer um ponto baixíssimo. Olha como que tá ficando. Tá vendo? Agora, a gente vai subir novamente as 3 correntes e trabalhar os pontos. Mesma quantidade da carreira anterior, certo? Vamos fazer 2 correntinhas, aqui não muda, e vamos trabalhar aqui nesse motivo, tá? Nós vamos fazer um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo. E aqui nós tínhamos feito uma correntinha de separação. Nós vamos fazer também, só que será 3. 1, 2 e 3. Vamos para o próximo ponto alto, né? Pulando a correntinha. E vamos fazer um ponto alto para cada um deles. Então, ó, já viu que abriu aqui o nosso desenho. Vamos manter 2 correntinhas e vamos iniciar aqui os 5 pontos. Cinco pontos, 2 correntes de separação, vamos trabalhar o próximo motivo. Um ponto alto, o segundo, 1, 2, 3 correntinhas, aqui fizemos uma, vamos pular ela e trabalhar os 2 pontos altos aqui. Mais um motivo igual a esse. 2 correntinhas de separação e vamos trabalhar os 5 pontos altos. Certo? Olha como que tá ficando dessa forma aqui. Então, vamos concluir mais uma carreira. Pronto. Terminando aqui, vamos prender depois de 2 correntinhas. Prendemos. Vamos subir as 3 correntes
E vamos trabalhar aqui os pontos iniciais. Certo? E agora, aqui, novamente, vai ter uma mudança. Vamos fazer 2 correntes de separação, ponto alto sobre ponto alto. E aqui no meio, que é as 3 correntinhas, nós vamos trabalhar 5, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. 5 correntinhas. Vamos aqui nos 2 pontos e trabalhamos um ponto alto para cada um. Essa argolinha vai servir de sustentação para um próximo desenho, tá? Aqui continua 2 correntes e aqui também continua os 5 pontos altos. Na próxima carreira, esses pontos altos vai começar a mudar, tá? Então, a gente vai manter essa carreira totalmente igual. A única diferença vai ser aqui, ao invés de 3 correntinhas, ó, deixa eu chegar aqui para mim mostrar. Ao invés de 3 correntinhas, nós vamos fazer 5. E ponto alto é sobre ponto alto mesmo. Os 2 pontos, as 2 correntes e os 5 pontos altos. Olha, ela vai começar a abrir aqui pra gente executar um novo desenho. Prontinho. Cheguei aqui no final, fiz as 5 correntes, os 2 pontos altos e as 2 correntinhas de separação. Agora, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo para finalizar a carreira. Vamos fazer o seguinte, 3 correntinhas, e aqui nessa carreira de 5 pontos, ela vai modificar um pouco. Nós vamos fazer aqui, ó, um ponto alto. O próximo, ficamos 3 pontos, né? Agora, aqui, ó, esses 2, a gente vai finalizar eles junto. Então, a gente faz meio ponto, segura a laçadinha e vem no último. E agora sim, ó, você finaliza, porque você ficou com 3 alças, você faz as 3, tá? Aqui também é assim, só que como a gente subiu com 3 correntes, automaticamente, ó, na outra volta, a gente não trabalha aqui, sim no ponto alto, tá? Vamos fazer as 2 correntes, vamos trabalhar os 2 pontos, ponto sobre ponto, tá? E aqui é onde a gente tem a quinta, né? São 5 correntinhas, nós vamos fazer, ó, 2 correntes, ó, nós temos 1, 2, 3, são 5 correntes. Na terceira, entra na correntinha mesmo, tá? Faça 3 pontos altos, ó, 1, 2 e 3, tá vendo? Ficou tudo em um pontinho só, olha. E agora, eu faço as 2 correntinhas e trabalho sobre os 2 pontos altos. 1 e 2. Faço as 2 correntinhas antes de ir para os 5 pontos, ó. Deixa eu mostrar aqui abertinho pra vocês, tá vendo? Fiz ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, 3 pontos altos na terceira correntinha das 5, 2 correntes, mantive os 2 pontos altos. De correntinha, aonde tiver correntinha agora nessa carreira, serão sempre 2, tá? E aí, a gente só vai modificar aqui e como a gente vai trabalhar esses 5 pontos. Então, vamos lá. Feitas as 2 correntinhas, agora eu entro aqui no grupinho de 5 pontos. Faço o primeiro, não finalizo, seguro as 2 alças. O segundo, eu finalizo os 2, ó, ficando 3 laçada, finalizo. O terceiro é ponto alto normal. E agora, os 2 últimos, eu finalizo junto, ó. Um inacabado, e agora, no último, eu vou finalizar os 2, tá vendo? Ele vai dar uma fechadinha aqui. 2 correntes, aqui é ponto sobre ponto. 2 correntes, e aqui eu venho 1, 2 na terceira, faço 3 pontos altos dentro da terceira correntinha. 2 e 3. 2 correntes, repito aqui, ó, ponto sobre ponto, e 2 correntes novamente. Tá vendo, ó? Ficou igual, tanto aqui quanto desse lado. Vamos aqui, ó, mais uma vez. Primeiro ponto inacabado, segundo,
eu finalizo junto com o primeiro, ó. Terceiro ponto é normal. E agora, os dois últimos são finalizados junto, ó. Um inacabado e o último, eu finalizo eles. Igualzinho fizemos aqui. Certo? Então, vamos concluir essa carreira fazendo dessa forma. Lembrando que as correntinhas nessa carreira será sempre duas, tá? Olha como que tá ficando. Agora, a gente vai finalizar para seguir adiante. Entramos aqui, ó, nós temos 2 pontos fechados junto desse lado. Aqui não foi preciso porque a gente subiu a correntinha. Então, a gente, pra ficar igualzinho dos dois lados, nós vamos entrar aqui, ó, bem no ponto alto e não na correntinha. Entra aqui e faz um baixíssimo, ok? Então, nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas. E temos aqui, ó, 2 casinhas para trabalhar. Aqui tem só uma, porque os 2 pontos foram fechados juntos. Então, você vai trabalhar aqui, ó, a primeira, não finaliza, a segunda. Então, ficamos com 3 pontos. E agora sim, finalizamos. Aqui significa que são 3 pontos altos fechados junto, contando com as correntinhas. Vamos fazer 1, 2 correntes, certo? Agora, nós vamos fazer a seguinte forma. Aqui, nesse ponto que é de 2, vai mudar. Vamos fazer 2 pontos altos para cada um dele. Aqui, ó, no primeiro, fazemos 2 e no segundo, fazemos mais 2, ó. Ficando, então, 4 pontos altos, 2 para cada um. Vamos manter 2 correntes e aqui nesse grupinho, já tá ficando grandinho aqui para poder mostrar. Aqui nesse grupinho de 3, nós vamos fazer 2 pontos altos no primeiro, 1 só no meio e 2 no terceiro. Então, vamos lá, ó. Primeiro, 2 pontos. Segundo, 1 ponto. Terceiro, 2 pontos. 1 e 2. Ficou 5 pontos, tá? 2 correntes. Voltamos aqui, nós vamos repetir essa mesma forma, ó. 2 pontos para cada ponto alto. E agora, 2 aqui no último. Ficando 4, exatamente como ficou desse lado, tá? Tá um pouquinho torto aqui, gente, porque é o jeito que eu tô pra poder gravar, ok? Olha, 2 correntinhas de separação e aqui nós temos novamente o grupinho. Lembra que aqui a gente fechou 3 pontos altos junto? Vamos fazer a mesma coisa, ó. Primeiro ponto, 1 ponto inacabado. Dou a laçada. Segundo, inacabado também. Dou outra laçada. E no terceiro, tá? Tá vendo, ó? E agora, eu vou finalizar. Fiquei com 4 argolinhas e com a laçada, finalizo. E faço as 2 correntinhas para trabalhar ali. Como a gente fechou os 2 primeiros e os 2 últimos, então, só fica 3 casinhas para trabalhar, ó. Nós temos 5 pontos, mas só tem 3, ó. 1, 2 e 3, porque foram fechados juntos os 2 primeiros e os 2 últimos, tá? Por isso que dá certinho aqui 3 pontos, beleza? 2 correntes, aqui no próximo são 2 pontos para cada um, ficando 4. 2 correntes, e aqui aonde temos 3, são 2 para o primeiro, 1 para o segundo e 2 para o terceiro, ficando 5 pontos. Igual fizemos nessa parte aqui. 2 correntes e aqui 2 pontos altos para cada pontinho de base. Nessa carreira, vamos continuar com 2 correntinhas apenas, aonde tem corrente, tá? Vai continuar sendo 2. A única coisa que tá modificando mesmo aqui, ó, é nos pontos altos. Terceiro. E agora, finaliza 2 correntes. Deixa eu esticar aqui, pra ficar mais fácil pra vocês visualizar, ó.
Então, ó, no outro motivo, você vai repetir isso que eu acabei de passar pra vocês, certo? Vamos concluir essa volta, então. Agora, para finalizar, fiz as duas correntinhas e temos aqui esses pontos fechados juntos, certo? Nós vamos fazer da seguinte forma: essa carreira, ela já vai ser finalizada. Então, ó, temos aqui, ó, essas 3 alcinhas, você entra e faça um baixíssimo, tá vendo? E para o nosso trabalho ficar certo, a gente precisa caminhar até esse primeiro ponto alto. Então, ó, você faz assim, ó, uma correntinha, entra aqui, ó, na próxima, um baixíssimo. E na segunda, outro baixíssimo. E aqui nesse ponto alto, um baixo, tá vendo? Então, eu caminhei até que eu cheguei aqui nesse ponto. Vamos subir 1, 2, 3 correntinhas para iniciar, então, a nossa próxima carreira. Então, vamos lá. Aqui nós temos 2 pontos fechados junto, certo? Nós vamos fazer um ponto no segundo. Entra. Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas. 1, 2 correntinhas. Aqui vai abrir outro desenho, tá? E aqui nós temos mais 2 pontos, um ponto alto para cada um. No próximo que a gente for fazer ali, vai ficar bem mais fácil para visualizar, tá vendo, ó? 2 pontos altos, porém, separamos com 2 correntes. Vamos manter as 2 correntinhas. E aqui, ó, que a gente fez 2 pontos juntos, um sozinho, 2 pontos juntos, vai subir ponto sobre ponto. Nós fizemos essas carreiras aqui de 5 pontos, agora ela vai ser feita desse lado aqui. 2 correntinhas e um ponto alto para cada pontinho de base. Aqui vai se formar outra pétala da margarida. Agora não parece, mas depois de pronto vocês vão ver, dá um efeito de como se fosse pétalas de margarida. 2 correntinhas, aqui nós temos pontos altos, vamos fazer o primeiro e o segundo. E antes de fazer os outros 2, a gente faz 2 correntes. Aqui. E o segundo ponto, ficando igual que a gente trabalhou desse lado. Agora, nós vamos fazer da seguinte forma, sem correntinha nenhuma. Ó, você percebeu que o seu trabalho ensaiou? Olha, tá vendo? O meu ensaiou, você tá vendo nessa carreira? Por quê? Ele vai fechar agora isso. Então, não pense você que seu trabalho tá errado por causa disso. Não. Agora sim ele vai fechar e é onde vai deixar o nosso trabalho reto. Sem correntinha nenhuma, vamos pular esse motivo e vamos direto nesse. Trabalhamos o primeiro ponto, o segundo. 2 correntinhas e vamos trabalhar os outros 2. Já vou mostrar para vocês como que ele vai alinhar. Olha, ó. Tá vendo? Fechou aqui, ó. Então, aquilo que tava sobrando, porque tava sobrando, né? Que nem aqui dá pra mostrar melhor, ó. Tá sobrando. Aqui, ó, já vai assentar. Tá vendo? Porque eu não trabalhei aqui, ó. Saí daqui, fechei direto ali. Beleza? Então, não pense que o trabalho tá errado, porque não está. 2 correntes, 1, 2, e vamos trabalhar os 5 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e o quinto. 2 correntes e vamos fazer 2 pontos, um para cada ponto de base, 2 correntinhas e os outros 2 últimos. Fez os 2 últimos sem corrente agora, ó. Pula isso daqui. Na laçada, vem direto aqui, ó, no próximo motivo. Mais uma vez, a gente vai alinhar aqui, ó, 2 correntes e os outros 2. Vai ganhando forma e vai se ajustando. Olha. Tá vendo? E vai ficar assim. Nós vamos trabalhar essa carreira dessa forma, tá? Qualquer dúvida, gente, olhe no desenho anterior para vocês não se perder. Esses 5 pontos, ó, é como se fosse esse que a gente trabalhou, só que agora ele tá saindo aqui do meio, tá? Então, vamos lá.
As quantidades de correntinhas serão duas, sempre duas, apenas aqui, ó, quando você terminar 2 pontos, você não faça nenhuma, vá direto com 2 pontos aqui. Porque aqui, ó, você não trabalha mais. Ele já foi finalizado aqui, você não trabalha mais, só aqui, ó, ok? Bom, pessoal, olha, concluí a carreira, tá vendo que já deu uma sentadinha boa na peça? Agora, a gente vai finalizar. Da mesma forma que nesses motivos a gente fechou sem fazer correntinha, aqui também, ó. Fizemos o grupinho sem correntinha nenhuma, ó. Nós vamos prender aqui, ó, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E ele vai se fechar igual os demais. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntes. E aqui, ó, próximo ponto alto, um ponto alto pra ele, tá? Aqui, gente, como é correntinhas, fica no lugar como se fosse 2 pontos altos fechados junto, tá? Porque vai ser assim nos outros grupinhos. Como a gente inicia pela metade, então fica dessa forma, tá? Vamos fazer agora 5 correntinhas. Aqui era 2, agora vamos fazer 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui nesse próximo grupinho eu faço 2 pontos altos para ele. Esse ponto é ponto finalizado normal. Só esses aqui, ó, acima desse grupo que vai ser fechado junto. No próximo eu vou mostrar para vocês. 2 correntes. Aqui nós chegamos nos 5 pontos altos. Então, é ponto sobre ponto. 2, 3, 4 e 5. Aqui é sempre 2 correntinhas, né? Tanto desse lado quanto desse. Vamos fazer aqui, ó, os 2 pontos altos. Eita, hoje tá que escapa. Certo? E agora, lembra que aqui eu falei pra vocês que ia se fechar? Então, nós vamos fazer aqui desse lado, é a mesma coisa, ó. Fez os 2 pontos? Vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E esses 2 aqui, ó, esse grupo e esse grupo, nós vamos fechá-lo de uma vez só. Como que vai ser, ó? Primeiro ponto, um ponto inacabado. Segundo, outro ponto inacabado. Terceiro, outro ponto. E agora o quarto. Então, será 4 pontos inacabados. E no último, a gente finaliza. Nós ficamos com 5 laçadas por causa da corrente, tá? Aí, fez o último, você vai finalizar todos junto. E vai fazer novamente as 5 correntes. 2, 3, 4 e 5. E vai vir aqui, ó, nos próximos pontos. Você não vai pular ponto nenhum, tá? A diferença agora é que a gente vai trabalhar 5 correntes aqui. E esses 2 pontos aqui, ó, eles serão fechados junto. 4 pontos, 2 daqui e 2 daqui. Eles vão se fechar junto, dando forma, ó, para o desenho, ó. Como se fosse uma pétala. Ela fecha, tá vendo? Nós vamos fazer isso em todos. Deixa eu só andar mais um pouquinho aqui. 1, 2. Terminou, faça os 5 pontos altos. Tá vendo que a gente está repetindo essa etapa aqui agora, ó. É bom repassar junto, porque às vezes fica dúvida, né? E a gente, quando tá aqui ensinando, sem perceber, a gente acaba esquecendo de passar alguma coisa, sabe? E é difícil, gente, porque assim, a gente não percebe, quando vê, já foi. Então, vamos lá. 5 pontos, 2 correntes. Aqui nós temos os 2. Eu faço normal, porque aqui é da pétala, então é normal. 2 correntes. Tá vendo? É igual aqui nessa pétala, não tem 2 pontos aqui e 2 aqui. Aqui nós tá iniciando a mesma coisa, tá? Agora sim, 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos fechar esses 4 pontos junto, ó. Entro no primeiro, não finalizo. O segundo, deixo sempre a laçada na agulha, ó. Terceiro. E agora o quarto. 5 laçadinhas na agulha, finalizo todo e faço 5 correntes. Já faz as 5 para não desmanchar o ponto, tá? Aí, vem aqui nos 2, aí faz 2 pontos, um para cada pontinho de base.
Tá vendo? E aí, você faz as duas correntes e vai trabalhar os 5 pontos altos de base. É um pouquinho difícil a gente não entender, às vezes, porque muda, né? Aí a gente fica meio perdido, mas olha... E olha como que tá assentando, tá ficando retinha. Cada vez que a gente vai trabalhando, parece que o trabalho vai se assentando mais, ó. Então, vamos concluir essa volta? Eu já retorno com vocês.